Bom, pessoal, continuando com as nossas aulas, eu vou conversar com vocês agora, nas próximas aulas, acho que 5, 6 aulas, a gente vai falar sobre uma outra área do direito, que é o direito civil, tá? Então, a gente vinha falando sobre o direito administrativo, a gente vinha falando sobre a gestão pública, mas agora a gente vai mudar um pouco para falar das relações entre os civis, ok? Isso não quer dizer que os exemplos que eu traga não sejam voltados, por exemplo, para os municípios. Eu gosto sempre de trazer exemplos mais municipais, por conta disso, porque a gente está mais próximo, né, dessa relação. De qualquer forma, a gente começa a falar sobre uma outra área. O que é o direito civil, então? Veja só, são normas que regulam os direitos e as obrigações no setor privado. Ou seja, enquanto a gente trabalhava no direito administrativo com o Estado, né, nas suas esferas estadual, municipal, e as suas relações entre a gestão pública ou entre o setor privado, aqui essa relação do direito civil é sempre entre os civis, ou seja, não tem nada a ver com o Estado, não tem nada a ver com a gestão pública, tá? Parece que não, né? Mas a gente pode encontrar algumas coisas para fazer uma relação. Então, pessoal, o que é o Código Civil, né? O direito civil é esse ramo, né? Conjunto de normas reguladoras dos direitos e obrigações da ordem privada, ou seja, referente às pessoas, ó, tá aqui, ó, as pessoas, aos seus direitos e obrigações, aos bens e suas relações, ok? Quanto membros da sociedade. Então, de forma geral, o direito civil abrange as normas previstas no Código Civil. Então, o atual Código Civil é de 2003, ó, tá? Foi criado em 2002 e começou a viger em 2003. São 2.046 artigos. E é interessante porque ele vai tratar primeiro das pessoas, depois dos bens e dos fatos jurídicos, tá? Então, a gente fala sobre direito às obrigações, direito de empresas, direito das coisas, direito de família e direito de sucessão. Claro que não dá para falar sobre tudo isso aqui. O curso de Direito, pessoal, são no mínimo 7 disciplinas, quando você junta a parte geral e a parte especial e o processo civil. Então não dá para a gente falar tudo. Então eu vou falar de forma que a gente traga os exemplos, o maior número de exemplos para o economista, tá? Para vocês entenderem que instituto é esse, o que é o direito civil, ok? Muito bem. O Código Civil é um conjunto de normas que determina os direitos e deveres das pessoas. Né? Então, o direito civil é o ramo, o Código Civil são um conjunto de normas, né? Um conjunto de normas, ok? Então, muito bem. Tá aqui, já falei, o Código Brasileiro foi criado, a lei é 10.046 de janeiro de 2002 e entrou em vigor em 2003, tá? Então, ele substitui o Código de 1916, ó. O código anterior era 2016, ou 1916. Era chamado Código Bevilacqua, tá? Porque Clovis Bevilacqua foi uma das pessoas um dos juristas que produziu, né? Ajudou a produzir o código. Então ele tem uma parte geral composta de pessoas, dos bens, dos fatos jurídicos. A parte especial são 5 livros, ó. Então, direito das obrigações, direito da empresa. Então, esse direito da empresa, eu vou tentar, um pouco mais na frente, trazer alguns exemplos voltados para o direito da empresa, porque é mais próximo de vocês, né? É mais próximo do economista. Então, eu vou tentar puxar um pouquinho para esse lado. Direito das coisas, direito da família e direito das sucessões. Então, além desses, existe ainda o Código de Processo Civil. Ou seja, é aquela relação que existe nos tribunais, quando você vai para os tribunais, por exemplo. Né? O que é que você tem que fazer para
fazer um processo, por exemplo, no direito civil. Então, é isso que trata o Código de Processo Civil, tá? Então, o atual Código de Processo Civil é diferente do Código Civil. O Código Civil é esse. Ele rege as regras, ele fala sobre as normas. E aqui ele fala sobre os processos. Quando você quer abrir uma ação civil contra alguém, tá? Então, como é? Outro código, tá? Aqui, ó, Lei 13.105 de 2015. É o atual código. Toda vida que a gente vai estudar o Código Civil, pessoal, o direito civil, existe uma coisa que a gente estuda que é o chamado Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? As normas do direito brasileiro. Essa lei de introdução, ela não é o código, mas ela regulamenta algumas coisas que não só o Código Civil, mas todo o ordenamento jurídico brasileiro, tá? Por exemplo, quando é que uma lei entra em vigência? Aí essa lei de introdução às normas do direito brasileiro fala. Qual é a eficácia das normas, né? Ela é eficaz até quando, né? Então, ou até que espaço ela atinge a quem, ou aonde, qual é o seu espaço, por exemplo, geográfico, seria. Então, tudo isso é estabelecido nessa lei de introdução às normas do direito brasileiro. Ele é um código, tá? Ele é um código, ele tem um bocado de artigo, e ele é considerado um estatuto do direito internacional privado, tá? Ela é obrigatória, tá aqui, ela é cogente, ela é obrigatória. Mas ela serve não só para o Código Civil, mas serve para todas as normas, direito penal, direito tributário, entre outros. Ok? Muito bem. Então, a gente vai começar por esses passos aqui. Ó. Não vou falar sobre todos, mas eu vou falar sobre alguns institutos, como, por exemplo, das pessoas. Então, eu vou começar a falar sobre ele. Então, aqui, ó, das pessoas, né? Das pessoas. O que é personalidade, né? De maneira geral, seria total das maneiras como uma pessoa reage, interage, né, com os demais. Né? Mas a individualização, para você individualizar uma pessoa, existem 3 elementos. O nome, tá aqui, ó, prenome, né? O estado, né, que define sua posição social, como único, né? De forma individual, idade, sexo, aparência física, personalidade, né? E familiar, né? Estado civil, colocação familiar, parentesco e assim vai. E domicílio. Então, esses 3 pontos aqui fazem a individualização de uma pessoa, ok? Então, e o que é a pessoa? Todo ser humano sujeito a direitos e obrigações. Para ser considerado pessoa natural, só precisa existir, tá? Então, todo homem é dotado de personalidade. Todas as pessoas são que nascem, né? Todo ser humano só precisa existir. Então, existiu, tem personalidade. Só que a sua capacidade tem uma medida. Algumas pessoas não têm capacidade plena, tá? Para exercer, por exemplo, seus direitos. Então, a gente vai ver um pouco mais na frente. Muito bem. Quando é que começa essa personalidade? Começa com o nascimento, ó. A personalidade começa com o nascimento com vida. Com vida. Olha só. Antes de nascer, o direito brasileiro diz o seguinte, que antes de nascer não há personalidade. Então você só é considerado pessoa no direito brasileiro quando você nasce com vida. Sim, e a criança. Né? Mas sempre se resguarda o direito de quem está para nascer, chamado de nascituro. Aquela pessoa que vai nascer, né? aquele ente que vai nascer, tem direitos, mas não é considerado pessoa ainda. Pessoa é quando nasce com vida. Então, essa é uma característica do direito brasileiro. Tá? Em outros países, é diferente. Né? Desde a concepção é considerado pessoa, mas aqui a nossa é dessa forma. Quando é que se extingue a personalidade? Extinção da personalidade. Né? Com a morte real, né? Física. Então, existem vários tipos de morte. Por exemplo, a morte real. Né? A morte real é quando é atestado. Né? Você atesta. Ou, por exemplo, tem uma catástrofe e você não encontra o corpo. Né? Quais seriam as consequências dessa morte aqui? Extinção do pátrio poder. Né? Então,
sobre, por exemplo, os filhos, né? Pátrio, poder sobre os filhos. Dissolução do casamento, extinção de contratos pessoais. Pessoal, nem todo contrato é extinto. Recentemente, o STJ tomou uma decisão dizendo que alguns empréstimos, como por exemplo, quem é servidor público com empréstimo consignado, não há extinção. Se morrer, não há extinção. E tem que existir outra forma de pagamento, tá? Mas nem todos os contratos serão extintos, tá? Extinção de obrigações. Então, você tem a obrigação de fazer alguma coisa, como é que você vai fazer se você está morto? Brincadeira. Morte simultânea, comoriência, é quando duas pessoas morrem ao mesmo tempo. Então, são duas pessoas da mesma família, ou estão casados e tal. E você não tem como saber quem morreu primeiro. Acidente de carro, ou sei lá, avião, né? Você não tem como saber. Então, existe um laudo que o médico pode dizer, olha, como a gente não sabe, não deu para fazer uma análise de quem morreu primeiro, eu vou colocar que houve comoriência. Isso é importante porque isso vai ter efeitos patrimoniais, ou seja, e sucessórios. A divisão dos bens, eles vão ser de acordo com quem morreu primeiro. Ou se foram os dois, essa divisão vai ser para os descendentes ou ascendentes dos dois, tá? Graus de parentesco. Existem graus de parentesco em linha reta e colateral. Tá? Linha reta, por exemplo, pai, filho, neto, bisneto. Linha colateral, irmão, tio, sobrinho, primo. Esse aqui, eu vou já falar um pouco sobre ele aqui, ó. Aqui, ó. Vamos falar um pouco já sobre ele. Grau de parentesco, tá? Olha só, pessoal. Se você se coloca aqui, ó. Esse aqui, o desenho, onde você está. E você sobe na linha do parentesco, por exemplo, linha do seu pai, aí você conta aqui, ó, tá aqui, ó, um grau, primeiro grau. Assim como seu filho, ó, também é primeiro grau. Quando você vai além, sobe um pouco mais, segundo grau, terceiro grau, quarto grau. Essa linha aqui, ó, ela não se acaba nunca, nem filho, nem neto, nem bisneto, nem tataraneto, assim como nem avô, nem tataravô. Essa linha não se acaba nunca, tá? Mas, para efeitos patrimoniais, a família é até o quarto grau em linha colateral. Como assim? Olha só. Voltando aqui só um pouco. Voltando aqui onde a gente estava. Ó, irmão, segundo grau, tio e sobrinho, terceiro grau, primo, quarto grau. Então, na linha sucessória, quando uma pessoa morre e deixa herança, a linha sucessória é a seguinte: descendente, ascendente, cônjuge e parentes até o quarto grau. Ó. Então, o Código Civil brasileiro, ele só deixaria, por exemplo, o seu patrimônio para uma pessoa quarto grau. Como assim quarto grau? Vamos ver aqui, ó, voltando aqui. Ó. Então, como eu disse para vocês, se for além do seu tataravô ou além do seu tataraneto, eles vão receber seu patrimônio. Então, nessa linha aqui, subindo ou descendo, ela não se acaba nunca. Mas para a linha colateral, quando vai para o lado, ela se acaba. Exemplo, vamos dar um exemplo. Então, tem você, tem seu pai, você subiu um grau, tá aqui, ó. Quando você vai para seu irmão, ó, primeiro grau, seu pai. Segundo grau, seu irmão. Terceiro grau, o filho dele, o seu sobrinho. Quarto grau, seu sobrinho neto. Ou seja, a partir desse aqui, não recebe mais. Não receberia mais. Tá? Porque esse aqui é o quarto grau. Do mesmo jeito, a linha colateral para os outros, para tataravô, para... Então, quando for para o lado, linha colateral, então, o direito brasileiro diz que só vai até o quarto grau. Ok? É interessante observar também, uma curiosidade no direito brasileiro, de que cônjuge não é família. Então, você aqui, você casou. Então, você casou com alguém, essa pessoa aqui, ela não é seu parente, mas o pai dela é, a mãe dela é. Então, é interessante observar que no direito brasileiro diz que o pai dela e a mãe dela, ou dele, tanto faz,
terão relação com você de parentesco de primeiro grau. Por exemplo, você, o pai dele ou o pai dela, será seu parente em primeiro grau. O avô em segundo grau. E assim vai. Por quê? Para evitar uma coisa que é o casamento, por exemplo, de você com o seu sogro, de você com sua sogra, por exemplo. Então é como se seu pai fosse, né? Então o direito brasileiro ele tenta diminuir esse tipo de relação. Claro que a gente sabe que existem essas relações, né? Mas o direito ele não aceita, tá? O seu cunhado ou a sua cunhada também é seu parente, enquanto houver essa relação, tá? Por exemplo, você, o pai dele é seu parente de primeiro grau e o seu cunhado é seu parente de segundo grau, como se irmão fosse, tá? Agora é interessante, porque o direito civil ele considera o seguinte: ele é cunhado ou cunhada apenas enquanto houver o casamento. Depois que acabar o casamento, ele deixa de ser seu parente. Mas o sogro e a sogra não. Eles continuam seu parente para sempre. Ok? Então são curiosidades do direito civil, né? Que não dá para a gente falar tudo aqui. É apenas para vocês darem uma olhada. Quem tiver curiosidade sobre isso, entra lá na internet e vê grau de parentesco, direito civil brasileiro e tal, que ele vai explicar com mais detalhes. Ok, tudo bem? Vamos para o que interessa. Voltando aqui, ó. Então, morte. Além da morte real e da simultânea, que é a comoriense, existe a tal da morte civil. Ah, que morte civil é essa? Ah, quando um filho, por exemplo, atenta com a vida do pai, contra a vida do pai, né? Então ele pode tirar do testamento. Então eu aviso para vocês, não façam isso, tá? Porque vocês podem não só um atentado contra a vida, mas quando você ofende a honra, você pode ofender a honra aqui, ó, com injúria, calúnia e difamação. Isso pode fazer com que seu pai diga, olha, ou sua mãe, diga, olha, eu quero tirar ele do testamento. Pode. Isso é chamado morte civil. Ela só tem características para afastá-lo da herança. Então ele não vai receber nada. Os filhos deles podem até receber, mas ele não recebe. Morte presumida. Morte presumida, pessoal, é quando é declarado ausente. Então tem um período, uma pessoa, sei lá, foi comprar um cigarro e nunca mais voltou. Então, você vai no juiz, né? Aí pede a ele, ó, doutor, a pessoa sumiu, nunca mais apareceu. Então, ele vai dar um prazo, tem um prazo estipulado lá, depois ele vai declarar a ausência. Depois dessa ausência, né, ele pode ser considerado morto apenas por questão patrimonial. Tá? Também por questão patrimonial. Por exemplo, ele não é declarado morto, nem a mulher é considerada viúva. Tá? Então, os herdeiros, né, as pessoas que vão receber a sucessão, em 5 anos, só podem, 5 anos podem, do seu desaparecimento, é que podem pedir a sucessão definitiva. Ok? Então é a chamada morte presumida. Legitimação. O que seria legitimação? É aptidão, né, para determinados atos jurídicos. Então, nem sempre, pessoal, as pessoas, como nós vimos agora há pouco, todos nós somos capazes, tá? Mas nem sempre a gente tem essa capacidade completa. Por exemplo, quando você há, por exemplo, uma morte só é possível, é legítimo, né, pedir alguma contestação, alguma sucessão, alguma coisa, quem for parte interessada. Então, legitimamente, não é todo mundo que pode. Então, tem alguns casos que, apesar dos direitos que nós temos, então nós somos capazes de resolver alguns direitos, né? Então, é a prática de determinados atos jurídicos. Alguns atos só podem ser feitos por quem é legítimo, né? Quem tem legitimação. Então, consiste em saber se uma pessoa tem, no caso concreto, capacidade para exercer pessoalmente seus direitos. Então, muitas vezes, a legitimação ela pode ser reduzida apenas por saúde física. Né? Então, a pessoa tem um problema físico e mental, ou por idade, ou
um estado, uma situação em que ela se encontra, isso pode ser reduzido essa legitimação. Muito bem. Porque uma pessoa não tem legitimação não quer dizer que ele não tem direitos. Então ela pode ser, por exemplo, suprida. Essa legitimação pode ser suprida por representação pelas pessoas chamadas absolutamente incapazes. E as pessoas que são relativamente incapazes, elas podem ter assistência. Nós vamos ver agora a diferença entre absolutamente incapaz e relativamente incapaz. Quando você fala desses assuntos, você está falando de capacidade, que é a medida da personalidade. Tá? Então, pode ser de direito e de fato. Então, vamos ver a diferença entre as duas. Capacidade de direito é próprio do ser humano, né? Que adquire assim que nasce. Então, essa é a capacidade de direito. Você começa a respirar, você já tem direito. Né? Então, a capacidade de fato, nem todos têm. É a aptidão de exercer pessoalmente atos da vida civil, tá? Capacidade de ação. Só se adquire a capacidade de fato, com a plenitude da consciência. Então, a pessoa que tem capacidade plena tem capacidade de direito e capacidade de fato. Né? Então, como é que você percebe essa diferença entre as capacidades? Quando você fala, por exemplo, de recém-nascido, olha, recém-nascido, ele tem capacidade de direito. Né? Por exemplo, se o pai morre e essa criança nasce, ela tem capacidade de direito. Mas ela não tem capacidade de fato. Como é que ela vai exigir alguma coisa? Né? Isso pode ser suprida pela presença da mãe. Por exemplo, a mãe pode comprovar, né, judicialmente e pedir os direitos sucessórios que cabe ao filho. Né? E que cabe muitas vezes ao nascituro. Não precisa ele ter nascido. Né? O pai morreu, mas tem uma mulher que está grávida desse rapaz que morreu e ela precisa comprovar, ela pode comprovar. Né? Ok? Então, os direitos e a defesa dos direitos dessa criança, desse nascituro. Então, a capacidade plena é quando você tem as duas espécies, de direito e de fato, e você tem, muitas vezes, a capacidade dela pode ser limitada. Né? Então, quando ela é limitada, ela é considerada incapaz. Agora, existem os graus de capacidade. Né? Por exemplo, todos os maiores de 18 anos são considerados capazes, desde que não tenham essas prerrogativas que eu vou falar aqui agora. Então, se você estiver dentro de algum desses itens que eu vou falar, desse estado, dessa situação, você não é considerado capaz. Por exemplo, os absolutamente incapazes, né, são menores de 16 anos, são os portadores de enfermidade ou deficiência mental, sem discernimento para a prática dos atos, e pessoas que não puderem exprimir sua vontade, mesmo por causa transitória. Então, tem alguém que está passando por uma situação que não consegue responder. Então, eles são considerados, sei lá, uma pessoa que está no estado normal, pega o Covid e vai para a UTI. Naquele momento, ele tem que ser representado. Ele é considerado absolutamente incapaz. Alguém tem que resolver, tem que ajudar, assistir aquela pessoa. Então, devem ser representados. Essas pessoas são representadas. Não podem participar de um ato. O ato é nulo. Né? O ato é nulo. Se uma pessoa menor de 16 anos, por exemplo, ela toma uma decisão, o ato é nulo, ele não é anulável, ele é nulo de pleno direito. Tá? Nulo de pleno direito. Então, se um adolescente, sei lá, 15 anos, recebe uma casa de herança do pai e naquela hora aí ela, sei lá, resolve vender, o juiz manda anular aquele ato, porque ele é nulo. Então, todas essas pessoas que eu falei aqui são absolutamente capazes. Menor de 16, portadores de enfermidade ou deficiência mental sem discernimento para a prática de atos, e pessoas que não puderem exprimir sua vontade mesmo em questão transitória. Já os relativamente incapazes, eles devem ser assistidos. Né? O ato jurídico pode ser anulável. Tá? Os atos praticados pelos relativamente incapazes são considerados anuláveis. Tá? Então, quem são pessoas consideradas relativamente incapazes? Maior de 16, menor de 18. Então, aquela mesma criança
com aquele mesmo adolescente que eu falei, que tem 17 anos, e ele vendeu a casa, o ato pode ser anulado ou não. Ele é anulável. É diferente do absolutamente incapaz. Ele é anulado. O juiz vai, a justiça, o judiciário vai perceber quais são os efeitos, né, desse ato. Ébrios habituais, os viciados em tóxico, tá? E por deficiência mental que tem o discernimento reduzido. Pródigos, aquelas pessoas que têm compulsão em gastar e comprar. Esse pródigo aqui, pessoal, não é que, por exemplo, seu pai ou sua mãe estejam vendendo a casa e estão querendo viajar e estão querendo gastar. Não, essa pessoa não. Para ser considerado pródigo, a judiciária tem que considerar ele pródigo, ou seja, ele está gastando muito mais do que dilapidando o patrimônio de forma descontrolada. Porque, na verdade, os pais da gente não são obrigados a deixar herança para a gente, por exemplo. Então, meu pai tem uma casa, um carro, ele pode vender, ele pode querer viajar, ele pode querer fazer de forma tranquila, tá? É mais parecido com uma doença mesmo, alguém está gastando de forma descontrolada. Você tem que pedir, né, essa decisão, né, esse estado mental da pessoa, tá? Inclusive o pródigo aqui, ó, para se casar tem que pedir a autorização, tem que ter um curador, né, para o pródigo. Já os silvícolas, os índios, eles têm uma legislação especial, tá? Bom, tem o fato da emancipação, né, quando alguém adquire a plenitude da capacidade antes dos 18 anos. Na verdade, aos 16, tá? Então tem que ter pelo menos 16. 16 para entre 16 e 18, tá? Então, existem várias formas. Se você tem entre 16 e 18 anos, você pode, não precisa nem pedir lá no juiz. Uma escritura pública ou particular, seu pai, sua mãe vai lá. Não, pai, eu quero ser considerado maior de idade e tal, não sei o quê. É só ir lá no cartório e assinar uma escritura pública ou particular que você pode ser considerado ter a capacidade plena, tá? Ou a emancipação, ou ser emancipado, tá? Pode ser por sentença de juiz, quando não os pais, né, determinando isso ou resolvendo isso lá no cartório. Pode ser pelo casamento, tem que ter 16. Todos esses pontos tem que ter 16 acima. Exercício pleno de emprego público efetivo, você passar no concurso público efetivo. Formatura em grau superior e estabelecimento comercial, tá? Economia própria. Então, essas situações você pode pedir emancipação, desde que tenha 16 anos acima. Ok? Então, claro, parentesco eu já falei, né? Falei um pouco sobre isso, né? Vocês podem ter a dúvida comigo ou buscar mais pesquisa. E eu queria falar, o assunto que eu queria falar era sobre família. Tá? Então, como em todos os pontos eu deixo com vocês alguns questionamentos, eu queria falar sobre família. E esse ponto da família, eu queria começar falando sobre filiação, tá? Para quem não sabe, pessoal, os filhos havidos ou não na relação do casamento, ou seja, pode ser até por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações. Proibidas qualquer designações discriminatórias relativas à filiação. Tá? Então, para quem tem dúvida, não, tem alguém que tem uma mulher casada, mas tem outra pessoa e lá tem um filho. A relação entre o pai, a mãe e uma outra pessoa, isso é questionável, tá? A justiça está discutindo sobre a divisão do patrimônio em relação a isso. Mas em relação aos filhos, eles são iguais perante a lei. Não existe diferença, tá? Porque ele é casado com aquela e teve um filho com outros filhos, segundo a visão do judiciário, do direito brasileiro, eles são iguais, tá? Não pode haver discriminação.
Então tem alguns pontos aqui, ó. Os nascidos 180 dias, pelo menos depois de estabelecer a convivência conjugal, tá? Presume-se do casamento, todos eles. Nascidos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal. Ou seja, se você morrer e daqui a 300 dias nasceu uma criança, presume-se que é seu. Ah, mas isso é errado. Bom, isso é o direito brasileiro. É a discussão do direito brasileiro. Tem um bocado de coisa aqui. Os avisos por inseminação artificial, tá? Quais são a situação da filiação? Eu quero discutir essa história de filiação, depois vocês olham com mais calma todos esses itens aqui que eu coloquei, né? Quando é que lide, por exemplo, mesmo a mulher dizendo que o filho não é seu, presume-se seu, né? Porque você está casado com ela e tal. Tudo isso o direito brasileiro ele fala. Mas não é esse ponto de filiação que eu chamei a atenção, não é para falar sobre filiação, é para falar sobre família. Tá? Então, o que eu quero discutir com vocês é a questão da família. Como é a tua família? A gente percebe na história, né, da humanidade que o conceito de família ele foi colocado, ele foi determinado por questões históricas, religiosas, políticas. Por exemplo, a religião, né, determinava o que era família. Isso era família. Então, bem na antiguidade, existia o varão, existia o homem, que ele tinha direito de tudo, inclusive sobre o patrimônio, como se os filhos e a mulher eles fossem patrimônios daquela união. A gente vai perceber que na evolução da história, o próprio capitalismo, quando ele se separa o Estado se separa, por exemplo, da religião, o conceito de família ele muda, ele vai começando a mudar as suas concepções. Por exemplo, para o liberalismo econômico, é interessante a ideia do individual, né? Então, naquele momento que vocês sabem da história que o Estado se separa da religião, tá? Então, nesse momento, prega-se a ideia do individual. Então, o individual não tem mais aquela concepção daquela família anteriormente. Então, quando você começa a perceber isso e analisa a história, você começa a ver que os institutos que dão base à sustentação do conceito de família, eles vão mudando. As revoluções, as guerras, a mudança do capitalismo, tudo isso vai alterando esse conceito. Então, o que é família e tal? Hoje, nós vivemos baseado numa coisa que eu quero que vocês percebam. Não é mais a religião, ou apenas a religião. Claro que a gente tem que respeitar as religiões, mas não é apenas a religião que diz o que é família. Não é apenas a política ou o sistema econômico que diz o que é família. Tá? Agora, a gente está centrado numa coisa chamada legalidade, numa coisa chamada constitucionalidade, numa coisa chamada normatividade cogente. Tá? Então, tudo isso traz ou ajuda a gente a entender o que é família. E tem duas coisas que fazem com que nós tenhamos hoje o conceito de família. O conceito de família, além dessas, política, religiosa, econômica, agora, o conceito de família, ele tem como sustentáculo os direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana. Então, por exemplo, quer dizer que uma pessoa que vive só e gostaria de ter um filho, por exemplo, não pode, sei lá, e adota um filho, um pai com um filho, não pode ser considerado família? Ah, pode, porque os direitos fundamentais, os direitos do homem, os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana, ele sustenta que aquele tipo de família é uma família que pode ter sucesso, né? Que pode ser feliz. Então, se isso é possível, outras formas de família também são capazes de trazer felicidade, porque, na verdade, o conceito de família é
a sustentação de uma vida feliz. Então, economicamente, financeiramente, politicamente, religiosamente. Então, o que é que traz? Então, não existe só uma forma, né, dessa legitimidade, dessa felicidade em família. Então, eu trago para vocês essa discussão e eu vou mostrar, vou colocar aí no texto de vocês um artigo que fala sobre isso, a evolução do conceito de família. Então eu quero que vocês discutam, quero que vocês pensem, inclusive, e coloquem suas ideias e coloquem suas propostas e a gente vai discutindo, tá? Então eu deixo com vocês essa história aqui. Como é a tua família, né? Pai, uma mãe, dois pais, avô, avó e tio, duas mães. Como é esse conceito, né? A única coisa que eu quero que vocês saibam é que ela não é mais formada por uma questão religiosa, ou ela não é mais formada por uma questão econômica ou política, mas ela é formada pelo direito. E o direito ela traz esse sustentáculo da dignidade da pessoa humana, ok? Então eu deixo com vocês essa discussão, deem uma olhada, aprofundem e até a próxima. Abraços.